ouvir a voz do Salvador. Capítulo 8 de Romanos, versículo 1, diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vamos falar isso juntos? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Esse é o tipo de versículo que a gente tem que decorar, né? Botar na nossa cabeça, porque de vez em quando Satanás vem e coloca uma dúvida. Então é importante a gente decorar e lembrar onde é que está. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 1 diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós estamos com um grupo de discipulado lá em casa, o pessoal novo, lembrando, aproveitando de novo, o pessoal novo não de idade, né? Novo de fé, que está interessado em aprender, estudar as coisas básicas do Evangelho, na quinta-feira à noite, lá em casa, tá? E aí pega material comigo. Essa é a grande lição que a gente fica ensinando para os novos convertidos. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu queria comentar com vocês sobre o privilégio que a gente tem, nós que somos cristãos. Quem é cristão é um privilegiado na terra. Quem é cristão, às vezes não tem a noção exata do privilégio que tem por ser cristão. Toda vez que vou falar desse assunto, eu lembro disso um pouquinho com vergonha, mas conto, né? Que quando eu fui viajar de avião a primeira vez, eu tinha saído daqui para ir buscar a Nayara. A Nayara, eu cheguei aqui no dia 1º de fevereiro de 91, a Nayara nasceu no dia 16 de março de 91. E aí ela deu sinais de ganhar, lá da Del de ganhar neném, e eu tive que ir uns dias antes, e era urgente, com pressa, e pega um avião aqui, e aí compra a passagem do avião amanhã, e eu morava na casinha aqui do fundo, deitei e fiquei pensando, amanhã eu vou levantar cedo, vou ali em tal lugar, comprar um frango, levar para Maria Luísa, a esposa do pastor Carlos, minha mãe de fé, vou levar para Maria Luísa preparar o frango, que é para poder eu ir para a viagem, a farofa, né? Aquela farofa tampada, numa latinha, que quando você abre assim, o mundo inteiro sente que alguém está com farofa de frango ali, né? E eu liguei para Maria Luísa no outro dia cedo, na época não se tinha telefone assim, né? Cada um não tinha. Eu saí daqui, fui na casa do Josafá, o Josafá morava para cá, na casa do Zé Oliveira aqui, para poder ligar para Maria Luísa, para falar com ela. Maria Luísa, você prepara o frango para mim? E ela me chamava de Lu, e ela falou assim: Lu, eu não sei não, porque eu não tenho experiência nesse negócio também não, mas eu acho que já tem comida no avião. Os mais novos aí, os mais novos pensam que está começando, a moçada está acostumada a viajar de avião aqui, come umas barrinhas, né? Antigamente tinha comida, era um negócio de comida mesmo. Agora o cara come uma barrinha numa pindaíba medonha lá, né? Mas ele disse assim, ela lembrou para mim: olha, já está incluso na passagem. Muitas histórias foram contadas disso, né? Já está incluso na passagem. Quando a gente paga a passagem, já está incluso algumas coisas, já estão inclusas algumas coisas. Eu queria que a gente pudesse pensar sobre essas coisas que já estão inclusas na nossa vida. Foi esse copo que despencou a semana passada, que eu tomara que eu não derrubo ele de novo. Vamos lá. Algumas coisas que já estão inclusas na nossa vida cristã e a gente tem que lembrar. A carta de Paulo aos Romanos, Paulo está escrevendo a carta a uma igreja que ele ainda não conhecia, que era uma igreja muito importante na história da igreja lá, mas ele ainda não conhecia, e ele começa a falar basicamente da doutrina cristã. É a grande carta do Novo Testamento, do capítulo 1 até o capítulo 7, o apóstolo Paulo fala mais ou menos tudo o que precisaria ser dito a respeito de salvação. E o capítulo 8 faz um resumo, vai do capítulo 8 até o capítulo 11 mais ou menos, onde é um resumo já daquilo que foi falado até o 7. E aqui especialmente ele começa esse versículo 1 e a gente percebe que ele é uma continuação do texto anterior, porque ele diz: agora pois, agora portanto, e começa a falar desses privilégios que eu quero juntar com você aqui com os textos anteriores e com o texto posterior. O primeiro privilégio que eu queria lembrar para nós é que nós somos imperfeitos, mas ainda que sejamos imperfeitos, não perdemos força para lutar.
Somos imperfeitos, continuamos imperfeitos. Nosso ser carrega dentro de nós esse sentimento de imperfeição. Lá atrás no versículo 15 do capítulo 7, a Bíblia diz assim: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto que a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Eu sou pecador, eu sou imperfeito. Nunca tente olhar para mim, porque sou pastor, como alguém perfeito, porque você vai perder teu tempo. Nunca tente olhar para o Cristiano, olhar para o Demétrios, ou olhar para o Júnior, ou olhar para o Osael, ou olhar para qualquer pessoa, para o Manuel, para qualquer pessoa. Ninguém é perfeito, porque o sentimento que tem dentro de nós é exatamente esse: o pecado habita dentro de mim, eu continuo pecador. Nunca tente olhar para a vida de ninguém, e nunca tente olhar para a tua vida como a vida de alguém perfeito, porque você não é perfeito. Mas você não está sozinho, você não está solto nesse mundo, você não é alguém como o não cristão. E aí eu não estou falando aqui de alguém que não é da igreja, eu estou falando de cristão, daquela pessoa que experimentou a graça de Cristo na sua vida. Nós não somos como eles, porque não estamos sozinhos, mas somos como eles, porque estamos espiritualmente na mesma condição de pecadores. O apóstolo Paulo vai trabalhando sobre isso, e ele termina o trecho lá na frente do capítulo 7, dizendo assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? João Calvino, nosso fundador de igreja, diz assim que existe na nossa vida uma servidão congênita ao pecado. Está dentro de nós, é da nossa natureza o pecado. Quando nós olharmos alguém pecando, a gente precisa entender que ali existe alguém só. Uma vez a minha mãe ligou para mim escandalizada, porque uma pessoa da nossa família, ou pessoa próxima a nós, tinha feito uma coisa horrível, que eu fico com vergonha de contar aqui. E eu falei com ela: mãe, a senhora está nesse desespero por quê? Ela disse: Luiz, mas onde já se viu alguém fazer isso? E eu estava falando: mãe, o dia que a senhora vira um cachorro fazendo isso, se assuste. O dia que a senhora vira um cavalo fazendo isso, se assuste. Mas o dia que a senhora vira um crente, uma pessoa, um ser humano fazendo isso, entenda que está acontecendo uma coisa no mundo da terra, no mundo dos humanos. O que diferencia um ser humano de outro no cristianismo é a presença do Espírito Santo na vida. E aí o próprio apóstolo Paulo vai lá no versículo 2 do capítulo 8 dizer: porque a lei do Espírito da vida me livrou da lei do pecado e da morte. Eu continuo desejando pecar, mas o Espírito Santo de Deus está em mim. Você continua desejando pecar, mas o Espírito Santo de Deus está na tua vida. O Espírito Santo de Deus está na tua vida. O Espírito Santo de Deus já é realidade do teu coração. Você já é alguém que submeteu a tua vida aos pés de Jesus e colocou a tua vida como algo na mão do Senhor, e portanto o Espírito Santo pode habitar? Quando nós estamos com a presença do Espírito Santo na vida, a gente é constrangido não pela lei, a gente é constrangido não pela regra, a gente é constrangido não pela proibição, a gente é constrangido por um desejo de obedecer a Deus. Eu quero obedecer, por isso não faço, por isso não quero, ou até quero, mas por isso não vou, porque eu quero obedecer ao Senhor. Quando nós estamos nessa condição, a gente vai se lembrando: eu sou pecador, eu sou falho, mas não sou fraco, não estou derrotado, não perdi a força para lutar.
eu tenho desejo de lutar contra essa minha natureza pecaminosa, porque a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Eu agora não sou escravo de fazer aquilo que o pecado quer que eu faça a hora que eu quero. Isso é um privilégio, querido, que você tem. Esse é o Espírito Santo quem coloca isso na tua vida. Sabe aquela hora que você quis muito cometer um pecado e teve força para não fazer? O Espírito Santo estava dentro de você, te capacitando, te ajudando para isso. Privilégio. Segunda coisa que eu queria chamar a atenção, como sendo privilégio do Senhor para nós. Todos nós somos culpados, mas a culpa não tira a graça do perdão. Todos nós somos culpados. Todos nós somos pecadores. Eu nasci em pecado, e em pecado me concebeu minha mãe. Você é pecador, você é pecadora porque você nasceu. Só o fato de nascer já te faz alguém culpado diante de Deus, porque todo homem pecou. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós somos pecadores porque herdamos o pecado de Adão, mas todos nós somos pecadores também porque pecamos. Lembra daquele dia? Lembra daquele pecado horrível que você cometeu? Lembra? Alguém aqui, quem não se lembra de nenhum pecado na vida, levanta a mão. Está vendo? Que bênção! Todos nós somos verdadeiros aqui. A gente se reconhece e se entende. É verdade, eu sou pecador. Toda pessoa que é pecadora, ela é digna de condenação. A palavra aqui diz: agora pois já não há mais condenação. É uma decisão de um juiz. Dois juízes aqui, tentei arrumar a palavra aqui, não consegui, mas a decisão de um juiz, uma declaração de condenação. Olha, uma sentença que é dada sobre você e sobre mim. Você é culpado. Você é culpado. A Bíblia fala da condenação como sendo uma realidade para a humanidade, porque a humanidade ela já pecou. Você já é condenado por existir. A Bíblia é cheia de expressões demonstrando para nós que certamente existe condenação. A Bíblia diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. A Bíblia diz assim: que proveito há se o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A Bíblia diz assim: porque está determinado ao homem morrer uma só vez, depois disso vem o juízo. A Bíblia diz que Jesus no último dia vai afastar um para um canto e outro para outro, e aqueles que ele vai colocar à sua esquerda, ele diz: arreda-te de mim, afasta de mim, porque eu não te conheço. Para você está o lago de fogo que foi reservado ao diabo e aos seus anjos. A Bíblia fala de condenação, e nós todos somos condenáveis, mas a nossa culpa não tirou o perdão de Deus. Eu sou privilegiado, querido. Você é privilegiado. Deus resolveu te perdoar. Quando Jesus Cristo morreu naquela cruz, Ele resolveu perdoar a tua vida de todos os pecados, porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Não existe culpa de pecado diante de Deus por causa de Jesus. O pecado original que fez com que o Guilherme fosse pecador. O Guilherme é um pecador porque ele é descendente de Adão. Todos nós somos pecadores porque somos descendentes de Adão. Jesus Cristo já foi lá na cruz e disse para o Guilherme: Guilherme, presta atenção, filho, olha, você é condenável, cara, mas eu morri por você. Eu paguei na cruz a tua culpa. Eu morri por você. Mas Deus está falando para o Guilherme também: Guilherme, lembra aquele pecado daquele dia? Eu também já te perdoei, cara, porque eu morri na cruz por você.
Então, eu preciso aprender a tomar essa consciência na minha cabeça, na minha vida, no meu coração, na minha existência. Eu preciso tomar consciência, existe um desejo de pecado diante de mim, e eu tenho que lutar todos os dias, e eu tenho de entender que não estou sozinho, eu sou o pecador, mas não estou sozinho. O Espírito Santo vai me dando força, vai me ajudando na luta. E eu preciso compreender que sou condenável sim, mas a Bíblia diz que não há mais condenação. Isso é assustador para algumas pessoas. Algumas pessoas olham para isso quase como uma certa carta de alforria para irresponsabilidade. A Bíblia está falando que agora eu também não sou mais escravo do pecado. Então eu não preciso e eu não consigo mais viver pecando deliberadamente, porque agora eu não estou mais condenável, mas o Espírito Santo habita dentro de mim. Terceiro privilégio, eu sou insuficiente para a salvação. Não há nada em mim que me dê condição para ser salvo, mas isso não anula quem é Jesus. Quando Jesus olha para o Guilherme, dá não, Guilherme? Cara, quando Deus olha para o Guilherme, quando Deus olha para você, Ele até te vê se esforçando, Ele até te vê tentando fazer alguma coisa. Aquele pecado eu não cometi, aquele outro eu não cometi, não adianta nada, não adianta nada. A Bíblia diz que se nós guardarmos toda a lei, mas tropeçarmos num só ponto, nós somos culpados dela toda. Eu estou perdido, eu estou insuficiente, eu sou insuficiente, você não é ninguém, não há nada em você que faça você merecer o perdão de Deus. Eu não mereço o perdão de Deus, você não merece o perdão de Deus, e a Bíblia diz que se não fossem as misericórdias do Senhor, nós seríamos consumidos pelo furor da sua ira. Estou aqui agora não é porque mereço, estou aqui agora porque Deus mais uma vez resolveu usar da sua graça para comigo e me permite estar aqui. Você está aqui de novo, não é porque você mereceu não, porque Deus conhece a tua vida tintim por tintim, passado, presente e futuro. Você está aqui agora porque Deus resolveu de novo usar de graça em Jesus Cristo. É Jesus Cristo a causa de você estar aqui. O sacrifício tinha que ser perfeito, e só Jesus era perfeito para poder ir para a cruz no nosso lugar. Eu não posso ser sacrifício de mim mesmo, você não pode ser sacrifício de ti mesmo. Foi Jesus Cristo quem foi na cruz no teu lugar. Por isso o apóstolo Paulo diz: agora pois, ele estava falando da luta anterior, não há mais condenação, está falando da realidade presente para quem está em Cristo Jesus. Se o Guilherme entende, se você entende que é um pecador e que Jesus Cristo é teu Salvador, ou esse discurso já não cabe mais no teu ouvido moderno? Ou o teu ouvido ficou tão pós-moderno que não cabe mais a noção de culpa? Se você entende que você precisa pagar o seu próprio pecado, ou isso também não diz mais respeito a você porque você está na modernidade ou na pós-modernidade? Se você entende que Jesus Cristo, outro dia eu usei cara, que não gostaram, né? Criaram dificuldade com o cara, então não é o cara, é o rapaz. Pode ser rapaz? Rapaz eu acho que pode, né? Aquele rapaz que foi para a cruz, aquele rapaz que foi para a cruz, não foi para a cruz para fazer bonito, não foi para a cruz para virar modelo de crucifixo. Ele foi para a cruz por causa de você. Se você entende que Jesus Cristo, ao morrer na cruz, estava assumindo uma posição vicária, estava assumindo uma posição de sacrifício em lugar de você, Ele era verdadeiramente o Messias enviado de Deus. Se você entende que Ele é o Salvador da tua vida, se você entende que porque Ele é o Salvador da tua vida, Ele se tornou o dono da tua vida,
o Senhor da tua vida, se você entende que nada na tua vida tem sentido mais sem Jesus, se você entende que tudo da tua existência tem que ser colocado aos pés de Jesus, porque Ele é Senhor da vida, se você avalia todo o teu sonho, todo o teu projeto, todo o seu sentimento, tudo aquilo que você tem a partir de Jesus, se você está dependendo todos os dias de Jesus, se você termina o teu dia aos pés do Senhor para dizer: Senhor, me perdoa em nome de Jesus, porque eu sou pecador, se você, ao passar uma dificuldade, você vai aos pés do Senhor através do nome de Jesus, você está entendendo quem é Jesus. E a Bíblia diz: se você está em Cristo, não existe mais condenação para você. É isso que nós celebramos aqui na ceia, querido. São esses privilégios que são colocados sobre a nossa vida. Toma posse disso. Toma posse disso. Eu tenho discutido com alguns colegas sobre o que a gente poderia pregar melhor na igreja, para deixar o povo mais interessado na igreja. E eu tenho resistido muito a isso, porque eu poderia falar aqui sobre 10 passos para vencer a ansiedade. Eu poderia pregar uma série de sermões aqui sobre métodos para uma vida vitoriosa. Eu poderia inventar uns negocinhos assim, mas eu queria lembrar para o teu coração, querido: olha, a tua condição espiritual é a força que você tem para sair daqui e lá fora viver com menos ansiedade ou com mais vitória. Porque se você perder esse senso espiritual da tua situação, aí você vai ficar precisando de pregadores que fiquem falando coisas que massageiem o ego. Então eu quero lembrar para você uma coisa: está difícil, é duro, tem hora, complicado espiritualmente, lembra que o Espírito Santo está te ajudando na luta. Toma posse disso, querido. Não fica no avião passando fome quando você já tem direito. Não fica tentando arrumar farofa para a tua viagem. Toma posse disso. Na hora que Satanás estiver te acusando e você estiver se sentindo derrotado, lembra: eu sei que Satanás me acusa, eu sei que a minha natureza deseja o pecado, mas o Espírito Santo habita em mim. Isso é um privilégio de Deus. Segundo lugar, quando Satanás olhar para você e falar para você: você não tem jeito, cara, tá vendo? Lembra do apóstolo Paulo falar: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Na hora que o teu coração estiver sendo acachapado por Satanás, moído por Satanás, humilhado por Satanás, e você poder falar assim: cara, não existe mais condenação para quem está em Cristo. Na hora que você olhar para você e perceber o quanto você é nada, dê graças a Deus, porque você entendeu realmente quem é. E aí você vai lembrar que é Jesus Cristo, Filho de Deus, quem te coloca na presença do Pai. É Jesus Cristo que está diante do Pai intercedendo por você. Por isso a Bíblia diz: filhinhos, essas coisas eu vos escrevi para que vocês não pequem. Se todavia pecardes, há advogado no céu intercedendo por vós, Jesus Cristo justo. O apóstolo Paulo termina esse capítulo 8 de Romanos dizendo: porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem profundidade, nem altura, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Amém. Irmãozinho, olha, sabe o que é comprar frango para viagem? É ir atrás de horóscopo, é ir atrás de psicólogo. Eu sou psicólogo. Se você for lá no meu consultório para poder tratar de algum problema teu da terra, talvez eu te ajude. Agora, se você tentar tratar comigo de algum problema teu espiritual,
Se você tentar tratar alguma coisa tua relativa à eternidade com Deus, tu está perdido, porque eu não dou conta nem de mim. Só Jesus, só Jesus. Senão você vai ficar comprando frango, cara, para fazer farofa, quando Deus já te deu a bênção da vitória. Você é filho, você é filha. Foi por isso que Jesus Cristo foi para aquela cruz, foi para que você pudesse viver como filho e filha do Senhor. Que Ele te abençoe, que Ele te faça corajoso e corajosa para lutar contra o pecado, para lutar contra a acusação de Satanás e para lutar contra a tua insuficiência na consciência de quem é Jesus na tua vida. Amém? Vamos ficar em pé?